Bom, aqui é o William, engenheiro da Renova Cursos e Consultorias, para mais uma aula completa sobre iluminação. E o assunto que nós vamos falar hoje é sobre temperatura de cor. Tá? Temperatura de cor, antes de mais nada, explicar aí para quem fazer o projeto de luminotécnica, a temperatura de cor ela não é estabelecida na norma ABNT, no caso a ABNT ISO 8995, tá? A ABNT ISO 8995, ela estabelece basicamente a iluminância do ambiente, o índice de reprodução de cor, que tem que ter a iluminação do ambiente, e o grau de ofuscamento permitido. E a temperatura de cor vai ficar a cargo muito do engenheiro, do arquiteto que está fazendo o projeto, tá? E é um diferencial, tá? Para mim, eu tenho isso muito claro que é um grande diferencial quem sabe mexer com esse parâmetro técnico, quem sabe dar aquele toque utilizando não só a lâmpada correta, mas também a tonalidade dela correta, a temperatura de cor, tá? Antes de mais nada, também, quando a gente falar em temperatura de cor, a gente não está se referindo ao ponto de vista da temperatura interna de funcionamento, vamos dizer assim. A gente não está falando se você encostar a mão na lâmpada, ela queima. Não, não é isso, tá? A temperatura de cor é um parâmetro da cor, é uma relação entre a luz, a cor da luz, né? E o corpo negro, que a gente vai explicar mais à frente o que é, tá? É um parâmetro, tá? A luz que a gente trabalha em iluminação, ela é uma luz branca. Sempre vai ser uma luz branca, tá? Em iluminação decorativa a gente usa luz colorida, tá? Então a luz colorida, você joga o verde, é só verde. A luz branca não, ela tem todo o espectro. Só que tem a luz branca que ela é mais amarelada, mais quente, vamos dizer assim, e você tem a luz branca que ela é mais azulada, a luz fria, tá? Mas todas são luzes brancas, tá? Então, se eu fosse resumir aqui a aula, né, eu iria dizer que tem luzes que tem um branco quente, tem um branco neutro, que seria tá, o branco quente seria um amarelado, um alaranjado. O branco neutro já seria um branco que não está nem para um lado nem para o outro, e o branco frio, que seria um branco mais azulado, tá? Se eu fosse resumir, tá? A gente vai ver que tem o parâmetro, ele pode ser afinado um pouco mais, tá? Isso é de maneira grosseira, tá? Bom, e afinal, o que é a temperatura de cor, tá? A temperatura de cor, ela vai aqui, ela é medida em Kelvin, tá? Kelvin é uma unidade de medida de temperatura, assim como é o grau Celsius, como é o Fahrenheit, tá? O Kelvin é uma medida de temperatura absoluta. É possível converter uma em outra, é usado mais em laboratório, e ele serve de um parâmetro para a lâmpada, tá? É um parâmetro de cor da luz branca, tá? Relacionando com o corpo negro, tá? E o que é um corpo negro? O corpo negro, no caso aqui no nosso exemplo, é um prego, né? É um material, então, para definir, é um material que tem a capacidade de se encandecer, ou seja, ele vai receber calor e vai emitir luz, tá? Que nem esse prego aqui no maçarico, então ele está recebendo calor e está emitindo luz. Repare aqui, ó, que aonde está mais quente, ele vai emitindo uma cor mais clara, tá? Cada vez mais clara, chegando no azul, tá? E
onde conforme vai esfriando, ele vai ficando mais amarelado, mais avermelhado, onde a temperatura é menor, tá? Então, assim, a temperatura de cor, as mais quentes, suaves, né? Elas têm a temperatura mais baixa e as mais frias têm a temperatura de cor mais alta, né? Pode parecer confuso no começo, mas com a prática mesmo você vai acostumando bater o olho até muitas vezes e saber qual que é a temperatura de cor da lâmpada que está no local. Bom, as lâmpadas incandescentes, né? No caso aquela de filamento, filamento tungstênio, né? Agora está muito na moda aquela lâmpada bonitona, vintage lá de filamento de carbono. Elas estão aqui, ó, no 2700 Kelvin, tá? Então essa aqui, 2700, é a temperatura de cor das lâmpadas incandescentes. Você tem a halógena, né, que é um pouquinho mais amarelada, que está aqui no 3000 Kelvin. E isso é inerente, as lâmpadas incandescentes, elas são, como eu posso dizer, elas são mais amareladas, mais suaves, né? A lâmpada fluorescente, as primeiras, aquelas tubular, né? T12, T10, quando elas se tornaram populares, elas são de 6.500 Kelvin. Então ela já está, né? Ela já está aqui numa região no branco frio, ela já é uma cor azulada, tá? Hoje a gente sabe, né, que com o advento aí da melhoria do fósforo, hoje você consegue lâmpadas de várias temperaturas, desde 6.500, 400, 3.000 Kelvin você também acha. Tá? Então para a lâmpada fluorescente é possível especificar o que você quer. Tá? A incandescente não tem como, a incandescente ela encandece e é daquela cor. A lâmpada fluorescente e a de LED, né, que vai substituir, você pode escolher. Então imagina que você tem uma variedade grande aqui para escolher, né? Se você quer a cor mais suave e quente, ou se você quer a cor mais clara e fria, tá? Normalmente, o que se utiliza, né, para comércios, supermercados, em geral, se utiliza o neutro, tá? Se utiliza o neutro entre 4.000 e 5.000 Kelvin. Quando é um comércio mais antigo, é um projeto de um engenheiro mais assim acostumado com as lâmpadas antigas, ele vai especificar com 6.500. Isso é comum também, tá? Ele vai pedir mais o azulado, mas é uma tendência. O que se pode observar assim no mercado de uma maneira geral é utilizar para comércio uma lâmpada tubular, né, fluorescente seria uma lâmpada neutra entre 4.000 e 5.000 Kelvin, tá? Então, de 2.000 a 3.000 Kelvin, nós temos as lâmpadas as lâmpadas quentes. Então, abaixo de 3.600 aqui, ó, nós temos a lâmpada quente. Entre 3.600 e 4.200, nós teríamos o que seria a região neutra, né? Seria um branco neutro. Até 5.200 aqui, ainda a gente considera como branco neutro. Acima disso, a gente considera como uma lâmpada branco fria, tá? É comum também na embalagem das lâmpadas, em vez de vir branco frio, vir escrito luz do dia, tá? A luz do dia, ela é 5.500, tá? Normalmente vai ser esse branco aqui, 5.500 já entrando ali para a região do branco frio, tá? No início do branco frio. Bom, e qual que é a influência desse parâmetro numa lâmpada, tá? Isso tem muito a ver
tá? Com ciclo circadiano. O que acontece? A luz do sol, ela também varia de tonalidade. Quando o sol amanhece, ele amanhece com uma temperatura de cor, a cor do sol, a temperatura dele, ele é baixa, ele está mais aqui para esse lado aqui, para o lado alaranjado. Durante o dia, ele vai aumentando a temperatura de cor, né? Então, ele vai chegar aqui nessa região aqui do branco frio, tá? Durante o dia, e no final da tarde ele vai abaixar novamente a temperatura de cor. O que isso quer dizer, tá? O cérebro humano, quando ele está submetido, o ser humano, quando está submetido a essa temperatura de cor elevada, que seria o equivalente do sol do meio-dia, tá? O cérebro humano, o ciclo circadiano, ele vai produzir bastante cortisol, ele vai deixar a pessoa bem agitada, tá? Então, essas cores, quanto mais frio, quanto maior a temperatura de cor, mais ela provoca agitação, E já essa aqui, a do pôr do sol, né, que lembra o pôr do sol, ele indica para o cérebro para ele se preparar para dormir, para ele se deitar, tá? Assim deveria ser o ser humano, né? Aí o ser humano inventou a luz artificial e agora é possível burlar essas leis da natureza, tá? Mas o fato é, quando submetido a temperaturas de cores mais altas, tá? Essas temperaturas são estimulantes e as temperaturas de cor mais baixas são acalmantes, tá? Bom, então temos aí um primeiro critério para escolher a temperatura de cor do ambiente, tá? Bom, nas residências, o que é a residência de uma pessoa? A residência é um local onde a pessoa vai dormir, onde a pessoa vai descansar. Então, né, na residência, o ideal é que a temperatura de cor seja suave, seja um branco suave, tá? Então, aqui em 2700, 3000 Kelvin, tá? Esse é o ideal. Tem a questão da cozinha, né? A cozinha é comum, né? Isso já é um hábito, né? Colocar a luz branca na cozinha, porque desperta, ela é um lugar que tem utensílio, tem faca. Bom, tudo bem, eu até entendo que 4000 Kelvin seja um branco neutro, seja talvez conveniente na cozinha. Eu acho que fica muito legal na cozinha também utilizar o branco quente, tá? Já o branco frio, ele vai acabar ficando reservado aí mais para locais de trabalho, né, onde você não quer que a pessoa relaxe. Então, um escritório, um lugar onde a pessoa tem que trabalhar com produtividade, então pode-se utilizar o branco frio, tá? Então, seria esse o critério aí a ser adotado. Bom, o branco quente, tá? Essa cor mais champanhe e tal, ela vai entrar muito bem em lugares mais luxuosos, em bares. Se você quer expor um produto, ele fica meio dourado. Vamos supor que é uma vitrine, né? Uma vitrine onde ele vai pegar aquele ar de joia, que ele vai ficar aquele negócio mais glamuroso. Experimenta conforme você for andando nas ruas e vendo onde tem iluminação amarela, como é um lugar mais bonito, mais charmoso, normalmente, tá? As lâmpadas frias, elas já vão entrar muito assim em lugares tipo restaurante de fast food. Você quer que a pessoa entre lá, come e saia. Então, quer que a pessoa
tem a velocidade ali para comer, para dar um lugar para o outro. Já num barzinho, não. Quanto mais a pessoa ficar ali tomando uma cerveja, melhor. Então, no fast food vai usar a cor fria e no barzinho vai usar a cor clara. Então, ó, a gente vai brincando e não tem uma regra muito fixa com relação a isso. Você vai muito do seu bom senso. Tá? Na norma americana, eu comentei no começo do vídeo, né, que esse parâmetro quem define no Brasil é o projetista e tal, no sistema, e é verdade. Na norma americana, está estabelecido que acima de 300 lux, até 300 lux é permitido usar a cor quente. Acima de 300 lux não é permitido usar a cor quente, tá? Isso pela norma americana. Na norma brasileira não tem nada disso, então fica totalmente a seu critério. Bom, eu acho conveniente você ter um ambiente se até 300 lux, tá, isso tem exceção, né? Tudo pode avaliar se é uma vitrine, se é uma peça que você está dando destaque, mas assim, é conveniente sim adotar isso, tá? Quando não for adotar os 300 lux, você pode usar esse gráfico aqui, tá? Esse gráfico onde você tem a temperatura de cor e qual que seria aí a luminância máxima permitida para o local, tá? Então vamos, aqui é super simples, né? Vamos pegar 3.000 porque está aqui, tá? Então 3.000 até 700 lux, 3.000 até aqui 700, 800 lux, tá? Você tem uma região de confortável, tá? Acima disso, você começa a provocar uma sensação de calor, tá? Isso é outra característica também da temperatura de cor. Em locais que você quer dar uma sensação de frescor, tá? Você utiliza a temperatura de cor clara. Você vai causar a sensação, isso é muito pelo que eu andei pesquisando, assistindo em outros vídeos, a temperatura de cor clara traz uma refrescância, então combina bem com uma sorveteria, com os locais muito quentes, tipo o Nordeste, assim o pessoal usa muito a cor branca. E aqui mais para o Sudeste e Sul, a cor quente ela vai trazer um aconchego, vai trazer uma sensação de um local mais quente, tá? Mas tem a ver também com a saturação de cor também. Acima de 300 lux as pessoas elas vão ficar um pouco mais saturada a cor laranja no rosto das pessoas. Então, utilize, tá? Num caso especial, você pode buscar aí no gráfico também e buscar aqui mais ou menos seria a região aqui do centro, né? Por exemplo, a 300 Kelvin aqui, ó, 3.000 Kelvin no caso, aqui 200, aqui ó, uma região 300, 400, aqui estaria bem confortável, tá? Também evitar ir muito para as pontas, também para não entrar numa sensação de desagradável, de calor, né? No lugar quente. Bom, aqui ó, uma curiosidade, né? São lâmpadas super frias, vamos dizer assim, super, né? Aqui a gente tem uma lâmpada da Osram Skywhite de 8.000 Kelvin. E aqui você tem uma lâmpada da Philips, Activiva, de 17.000 Kelvin, tá? São lâmpadas que o pessoal coloca no ambiente do trabalho e aqui promete atividade e movimentação, né? Então, na realidade, uma temperatura de cor tão alta, ele vai causar muito estresse também nas pessoas. Então, o que cabe a gente é ponderar, tá? E utilizar com sabedoria
esse parâmetro, tá? Para não submeter o ser humano ao estresse. Essa temperatura de cor, imagina uma pessoa exposta a uma lâmpada horrorosa dessa, de 17.000 Kelvin, soltando cortisol 8, 9 horas por dia, tá? Trabalhando sem parar. Ela vai ficar estressada, tá? E nas casas, essa é a minha visão, tá? Nas residências, né, utilizar a temperatura de cor suave, a temperatura de cor quente, tá? Em todos os cômodos, inclusive na cozinha, principalmente se for cozinha americana, né, eu acho muito feio misturar temperaturas de cor na mesma luminária, sabe, de um jeito, outra de outra, tá? Bom, e assim, se tiver dúvidas, sugestões, comentários, por favor comentem. Não esqueçam de avaliar o vídeo, tá? E se possível favoritar. E se não é inscrito, se inscreve no canal aí para receber mais cursos completos e gratuitos. Um grande abraço, até mais.